Não, o som tá bom também. Tá. Então eu vou fazer um comentário rápido, numa meia hora, 40 minutos, sobre algumas questões da teoria pura do direito. E eu vou seguir um slide que eu coloquei para vocês, foi feito pelo grupo de pesquisa Teoria do Direito da Unicinos, que inclusive hoje o representante é o Ariel, que tem mantido contato com vocês para me ajudar aqui no sistema, inclusive no Moodle. E a partir desse slide eu vou fazer alguns comentários, depois vocês já devem ter visto, né, colocar algumas questões. A teoria pura do direito, como vocês sabem, ele é um dos textos mais importantes que existe dentro da teoria do direito. O Kelsen é o autor chave do pensamento jurídico do século XX, e por isso mesmo eu mostrei, até lembro na última aula presencial, que ministros do Supremo Tribunal no Brasil continuam seguindo essa teoria kelseniana. A teoria pura do direito, ela tem 8 capítulos importantes, né? Mas eu vou somente colocar e analisar com vocês o primeiro, que é o direito e natureza, né? Esse capítulo de direito e natureza, ele resume as principais questões dessa teoria. E ele é dividido em 6 itens nessa versão que eu tenho, e também a numeração não é exatamente a mesma depois em outras perspectivas, outras publicações que nós temos sobre Kelsen, mas o conteúdo, não se preocupem, é o mesmo, né? Ele se analisa em direito de natureza a pureza, o primeiro item é a pureza, o segundo, o ato e o seu significado jurídico, o sentido subjetivo e o sentido objetivo do ato, a sua autoexplicação, quarto, a norma, quinto, a ordem social e sexto, a ordem jurídica. A minha ideia é falar hoje, pelo menos, até o número 4, e deixar para a semana que vem a conclusão sobre a perspectiva kelseniana, falando mais do 5 e do 6, e algumas outras questões mais gerais sobre a teoria kelseniana. No capítulo 1º, Direito da Natureza, então, o primeiro item que você já conhece é o da chamada pureza, né? E por que tem essa concepção de pureza, que você já conhece? Porque Kelsen, ele é o fundador da nossa disciplina, a teoria do direito, e ele quer criar realmente uma teoria científica, uma teoria universal do direito. Mas ele define como objeto dessa teoria o direito positivo. Então, é uma teoria voltada ao direito positivo e por isso mesmo, uma teoria básica para a nossa área do direito. E ele retoma questões que são clássicas e que nós vamos manter desde o início do livro, por exemplo, o que é e como é o direito. Esse é um dos temas do livro, e por isso ele analisa a questão da pureza. A teoria do direito tem que ser uma teoria pura. Nós já comentamos em outra oportunidade que a ideia de pureza vem de um autor, de um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que escreveu um livro, Crítica da Razão Pura. Então, em homenagem ao Kant, você pode ver aí uma filiação importante na concepção kelseniana de direito, porque ele é um neokantiano, e principalmente nesse capítulo de Direito da Natureza, ele segue basicamente a teoria de Kant. Então, pureza no sentido kantiano, quer dizer, uma teoria racional do direito. E uma teoria racional do direito é que ela se define com uma certa ontologia, com uma essência que coloque de maneira bem definida aquilo que é o direito e que pertence somente ao direito. Então, a pureza do direito, ela é uma concepção kelseniana que surge há 100 anos atrás, quando o que era direito era uma disputa entre várias disciplinas, entre a sociologia, a psicologia, a ciência política,
e dentro do próprio direito, uma concepção forte do direito natural. Então, ele pretende, afastando essas outras perspectivas, criar uma teoria do direito que dê uma autonomia ao direito, que seja própria do direito, que seja somente do direito. Então, a teoria do direito é um conhecimento científico do direito e que não tenha nada que não seja jurídico dentro dessa perspectiva. Isso não é nada fácil, mas essa é a sua grande proposta, né? Para isso, no segundo item, eu estou seguindo mais ou menos o próprio livro, a segunda questão que surge é o ato e o seu significado jurídico. Essa é uma questão inicial que ele vai colocar dentro da teoria pura do direito, e essa distinção vocês já conhecem também bem, o fato que Kelsen, seguindo essa perspectiva neocantiana, ele vai fazer uma série de dualismos, vai aproximar sempre duas perspectivas de cada questão e depois vai terminar optando por uma delas. Ele fala numa primeira distinção importante entre a ciência da natureza e as ciências sociais, né? Eu estou vendo que vocês já analisaram isso também aqui nesses aspectos, né? E ele, nesse sentido, ele vai colocar algumas questões chave sobre isso, né? Ele vai pensar o seguinte: como é possível ter um objeto próprio do direito? Inicialmente, se eu me localizar dentro da ciência da natureza, eu teria que focar o meu raciocínio a partir da ideia de fato. Eu preciso pensar as coisas a partir de evidências, a partir de fatos. Porém, existe uma outra área do conhecimento, nós chamamos ciências sociais da sociedade, onde nós analisamos os comportamentos, analisamos as condutas. Então, fica uma questão: até que ponto o direito é alguma coisa com autonomia, mas, ao mesmo tempo, teria uma relação com a natureza e a sociedade? Ele coloca, no primeiro momento, sim, o direito se relaciona com os fatos, e até seguindo a perspectiva neocantiana, ele diz que o direito se relaciona com os fatos, no sentido que, para Kant, existe uma concepção de racionalidade a priori extremamente importante, que dá certa universalidade, que é a noção de tempo e de espaço. Todo ser racional ele tem uma realização no tempo e no espaço. Graças a isso, eu tenho toda a física moderna. Então, as coisas acontecem dentro do tempo e do espaço. Então, os fatos são produzidos no tempo e no espaço. O problema que o Kelsen vai colocar para nós é que, junto com os fatos, existe o problema do significado dos fatos, do sentido dos fatos. E para os homens, para a sociedade, é preciso fazer uma interpretação desses fatos, é preciso se analisar a significação. Então, tem duas coisas que estão juntas: os fatos e tem a significação, o sentido dos fatos. Mas, de fato, sendo redundante, as ciências da natureza são importantes porque acentuam os fatos, e as ciências sociais porque acentuam o sentido, a significação. Num primeiro momento, se eu analiso coisas que são evidentes, como exemplos de direito, eu vou ter a impressão que está tudo embaralhado, né? Porque, por exemplo, eu posso dizer que o direito é constituído por atos que existem dentro do mundo, por fatos que existem dentro do mundo. Por exemplo, um ato administrativo, uma sentença, são exemplos
de situações que existem dentro do direito. E aí ele vai dar uma série de exemplos bem objetivos. Por exemplo, se uma pessoa, algumas pessoas estão reunidas, né, isso é um fato, e levantam as mãos, manifestando toda uma discussão, e depois aplaudem, isso é uma reunião onde as pessoas estão se comunicando, se mexendo, e apoiando, levantando as mãos, isso é um fato. Agora, o significado disso pode ser: foi aprovada uma lei. Quer dizer, uma reunião pode ser um lugar onde, no Poder Legislativo, foi aprovada uma lei. Então, o significado de uma reunião, de várias pessoas que estão presentes, é a aprovação de uma lei. Então, ele dá uma série de exemplos, né? Ou seja, uma coisa é a questão do tempo e do espaço da natureza, e outra é a questão do sentido dentro da ciência da natureza. E outro exemplo poderia ser bem atual: eu envio uma mensagem para outra pessoa, ele diz uma carta, e outra pessoa responde essa mensagem, ou responde com outra carta. Foi isso que aconteceu, mas, porém, do ponto de vista do direito, eu posso dizer que aconteceu, na realidade, na interpretação, foi realizado um contrato. Ou seja, existe um fato, existe um sentido desse fato. E é por isso que, se eu quero pensar o que é o direito, eu tenho que pensar junto os fatos e o significado desses fatos. E por isso não é fácil, e a série de discussões entre o que existe na sociedade e existe dentro da natureza. Então, esse é um problema que Kelsen tenta resolver. E a maneira como ele faz é colocar o seguinte: existe o sentido subjetivo e o sentido objetivo dos atos, e também tem uma autoexplicação. Aqui ele vai realmente aprofundar. Por quê? Porque o sentido do ato, que no primeiro momento seria um fato, não pode ser simplesmente, o que é o exemplo da física, se eu partir para analisar os sentidos, analisar as sensações. Por exemplo, olhar se o material tem uma determinada cor, se tem uma dureza, se tem um peso, para analisar alguma coisa. Eu preciso também pensar qual é a vontade que havia dentro de determinada relação. E, por isso, o sentido do ato é um sentido subjetivo que teria que estar relacionado com a ideia de vontade, né? Então, na realidade, interessa para o direito os atos que são produzidos dentro de uma relação a partir de um sentido subjetivo. Quer dizer, é uma manifestação subjetiva para a produção de alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa, que Kelsen vai colocar, está preocupada com o que vai acontecer com seus bens depois de sua morte e resolve deixar o seu patrimônio para seus filhos. Esse é o seu sentido subjetivo. Qual é o problema desse tipo de afirmação? Que, para Kelsen, o sentido subjetivo é importante, mas ele é insuficiente, porque o sentido subjetivo ele só tem importância para Kelsen se, ao mesmo tempo, houver, e esse é o mais importante, um sentido objetivo dos atos de vontade. E o sentido objetivo, nesse caso, o exemplo que eu estou dando, é que o testamento, que é a maneira jurídica de interpretar essa maneira de transferir os bens de uma pessoa para outras, ele precisa ser formalizado conforme exige a nossa legislação. Ou seja, embora alguém queira fazer um testamento, e até aparentemente haja de maneira tal,
esse é o sentido subjetivo, o sentido objetivo é o mais importante, porque é o que vai formalizar esse testamento de uma maneira jurídica. Ou seja, os atos, do ponto de vista subjetivo, vão ter várias interpretações, mas o sentido objetivo só acontece quando eu posso, de alguma maneira, coincidir o subjetivo com o objetivo, formalizando isso, por exemplo, fazendo isso por meio de um testamento. Né? Ou seja, um ato tem que ser uma conduta humana suscetível de ser interpretada de maneira objetiva. Né? Então, isso é um aspecto extremamente importante para que se possa entender o que é direito. Ele dá um exemplo bem radical quando ele fala, por exemplo, do homicídio. Ele fala várias vezes. Por exemplo, uma pessoa, ela mata outrem, né? Ela realiza um ato subjetivo bem importante, né? Ele mata outra pessoa, do ponto de vista subjetivo, essa era a intenção, porém, Kelsen vai colocar o famoso exemplo, se esse interesse subjetivo era feito por uma lei que é um carrasco que está executando uma pena de morte, do ponto de vista jurídico, essa é uma interpretação objetiva. E do ponto de vista subjetivo, não é lista do ponto de vista do direito. Quer dizer, o sentido vai ser entendido do ponto de vista do direito. Quer dizer, uma conduta humana depende sempre de um aspecto formal, objetivo, para que se possa interpretá-la. Ou seja, a não ser, isso ele vai colocar, que tem uma autoexplicação, ou seja, que haja uma lei que diga, a partir de agora, o imposto de renda será regulamentado de forma tal, quer dizer, a própria lei já tem uma autoexplicação. Na maioria das situações dentro dos fatos, dentro da sociedade, o ponto de vista subjetivo é extremamente relativo e eu preciso do ponto de vista objetivo para ter o ponto de vista do direito. Ou seja, a teoria kelseniana é uma teoria bem mais formal do que se imagina. Né? E o grande tema da nossa exposição de hoje, por isso mesmo, vai ser a questão da norma jurídica. Porque se eu tenho que interpretar a partir da sociedade, tenho que interpretar os fatos da natureza, eu preciso de um conceito, de alguma coisa para atribuir sentido a essas questões do mundo do ser. E para isso se fala da norma jurídica como um esquema de interpretação. Ou seja, aqui nós temos, isso eu já lembro que eu já comentei também, uma primeira colocação de Kelsen do seu conceito preferido para resolver toda esse melange entre ato, fato e interpretação, Kelsen vai colocar. Então, vamos pensar numa ideia que permite que se interprete tudo isso, a ideia de norma jurídica. Então, aqui nós conseguimos esclarecer muitas coisas, porque a partir do momento que eu tenho uma noção de norma jurídica, eu passo a ter um esquema de interpretação do mundo. Tá? Então, tendo a norma, eu passo a ter, tendo como ponto de partida a norma, eu passo a ter clareza para definir o sentido objetivo dos atos de vontade. Quer dizer, a norma jurídica é que me permite essa perspectiva. Quer dizer, a norma jurídica é um esquema de interpretação que me permite dar sentido ao direito. Ele vai praticamente ser conhecido, a partir daí, como um grande normativista, porque, de fato, toda a teoria pura do direito é uma teoria que vai sempre, em todas as questões, retornar ao conceito de
de norma jurídica, né? E por isso mesmo é preciso que um fato, um ato jurídico, para que seja objetivo, ele entre dentro do domínio da norma jurídica. E, a partir daí, ele começa a colocar a famosa questão da validade. As normas jurídicas, elas têm que ser normas válidas, né? E, a partir daí, nós temos, então, toda uma perspectiva de normas jurídicas como a questão mais ontológica e essencial do direito. No item B, ele vai trabalhar norma e produção normativa dentro do livro, e essa é uma parte muito, muito importante, porque o direito não pode ser visto, e você já vai colocar aqui, também como constituído por normas isoladas. As normas jurídicas se relacionam com outras normas jurídicas, e o mais importante que existe são as relações dos comportamentos dos indivíduos na sociedade, essas relações, esses comportamentos, e eles são determinados pelas normas jurídicas. Então, as normas jurídicas, na verdade, constituem uma ordem normativa. Então, as normas jurídicas são um sistema. Então, a norma jurídica, na verdade, interessa para quem? O sistema de normas jurídicas. E esse sistema de normas jurídicas, ele tem sentido básico para a sociedade, porque ele é uma ordem normativa da conduta humana. Quer dizer, o direito, a partir da ideia de sistema normativo, de ordem normativa, ele determina como deverá ser, colocando bem, a sociedade. Que tipo de comportamentos devem ser seguidos em uma determinada sociedade. Então, aqui, desde o início, o Kelsey vai colocar a teoria do direito, como ordem normativa da conduta humana, como uma técnica de motivação de comportamentos sociais. Quer dizer, a sociedade que está nos fatos, ela será a partir do que o sistema normativo indicar. Ou seja, os fatos existem. E nós podemos até alterar os fatos a partir das normas. São as normas que dirigem a sociedade dentro dessa perspectiva kelseniana. Então, se nós retornarmos ao dualismo, um outro dualismo importante que vai surgir a partir daí, é um dualismo de natureza, eu posso falar em ser, e colocar a questão mais social como dever ser. Eu posso imaginar que existe um dualismo entre ser e dever ser. O direito está no dever ser. E o ser estaria mais relacionado com o chamado princípio da causalidade. Eu posso, a partir de uma afirmação, deduzir outras, a partir de toda uma comprovação empírica, a partir de leis da física. Eu, por exemplo, comentei a lei física, o calor dilata os metais. Eu posso, por experiências, demonstrar empiricamente que, de fato, nessa lei é verdadeiro ou falso que o calor dilata os metais. Porém, para o direito, o Kelsen vai colocar um outro princípio, que se chama princípio da imputação. Quer dizer, é a norma jurídica que vai atribuir sentido ao mundo do ser. E a norma jurídica, ela passa a ser algo imperativo também. Por quê? Porque a norma jurídica, ela vai dizer como nós devemos nos comportar, em certas situações. Por isso, a norma jurídica, ela pode, ou seria melhor até poder, ela se relaciona com a ideia de poder. A norma jurídica, ela tem força obrigatória, ela tem poder, e ela diz como se deve
as pessoas devem se comportar em determinadas situações. Aqui só para insistir um aspecto básico da teoria kelseniana. Se eu estivesse no mundo do ser, seria é. As coisas são. E no direito, nós temos que pensar sempre no dever ser. Quer dizer, não são, elas devem ser. Ou seja, nós trabalhamos com técnica de comportamentos, normalmente, Kelsen vai dar exceções, voltados para o futuro. A partir de agora, é proibido romper o isolamento social no Brasil. Isso é, as pessoas devem se isolar devido a uma pandemia. Devem se isolar devido à pandemia. De fato, muitas pessoas estão na rua. De fato, algumas pessoas não seguem, não fazem o que deveriam fazer. Então, a teoria kelseniana tem a consciência da diferença entre dever, ser e o próprio ser. Mas o dever ser é uma técnica de comportamento que nos direciona para um certo sentido. O próprio Kelsen também admite exceções, né? Naquele exemplo que eu comecei colocando antes. Se uma pessoa matar outra pessoa, no direito se chama homicídio. Você é proibido matar, logo se alguém faz isso, deve cometer um homicídio. E por isso mesmo, a força obrigatória do direito surge, porque se alguém agir dessa maneira, terá como consequência uma sanção, deverá sofrer uma certa condenação. Porém, alguém poderá matar a outrem em legítima defesa. E aí, a própria ordem normativa permite exceções. De qualquer maneira, desde que isso seja previsto dentro do sistema normativo. Então, a norma, num primeiro momento, ela é um comando, ela é uma ordem. Né? E com isso ele dá um exemplo muito, muito bom, que está na teoria pura do direito, como tantos outros, da ideia de porta. Né? Se eu olho uma porta, eu digo, essa porta será fechada. Isso é uma afirmação de alguém que pensa nas coisas como algo fático. Mas um jurista diria, essa porta deve ser fechada. As pessoas ficarão em casa, isoladas. As pessoas deverão ficar em casa, isoladas. Quer dizer, do ponto de vista jurídico, se utiliza esse verbo dever, e ele é muito importante, porque ele, a partir daí gera uma série de possibilidades de comportamento, dever ser. Então, a primeira é comando. O direito trabalha com ordens. Né? Então, se eu quiser realmente que haja uma alta probabilidade que a porta que ela seja realmente fechada, eu daria uma ordem dizendo é obrigatório fechar essa porta. Se a porta não for fechada, haverá tal sanção. Aí eu estaria entrando, mesmo assim não sei se a porta será fechada, mas pelo menos aí eu estou entrando dentro do direito, porque eu estou obrigando, é obrigatório fechar a porta. Ao mesmo tempo, isso vai gerar toda uma lógica, se é obrigatório, também pode acontecer o contrário, pode ser permitido. Né? E também, num outro sentido, o mais evidente do direito, pode ser proibido. Então, a partir do verbo dever, se pode imaginar uma série de possibilidades de comportamentos e condutas que são universais cada vez que eu estou presente dentro de uma situação jurídica. Essa é uma característica do normativismo. Colocar um raciocínio desse tipo, desse dever ser, é permitido, é proibido, é obrigatório, é uma ordem. Também,
quem é que dá essas ordens, finalmente? Né? Quem dá a ordem? Existem normas jurídicas que autorizam determinadas pessoas, que passam a ser chamadas por Kelsen de órgãos do direito, ao poder de agir. Então, tem pessoas que têm poder normativo de fazer com que terceiros obedeçam. Por exemplo, eu posso dizer que a polícia tem poder de obrigar as pessoas a permanecerem isoladas dentro de suas casas. Então, aí, além de ter um dever, uma ordem dirigida diretamente a cada um, ao cidadão, também existem órgãos, autoridades que têm o poder de agir no sentido de que essas normas se realizem. E também, a partir daí, nós temos a ideia de competência. Para explicar melhor a situação, existe a Justiça Federal, a Justiça Estadual, assim como Polícia Federal, Polícia Estadual, e etc., que tem diferentes graus de ação para que se possa especificar essa ideia de norma jurídica. Mas uma coisa importante, uma vez que eu autorizo terceiros, confiro a eles competência para tomar decisões normativas, eu estou permitindo que eles sejam órgãos do direito e, com isso, possam produzir normas jurídicas. Quer dizer, aí surge uma ideia fascinante de Kelsen para que se possa pensar em autonomia do direito, que o direito autoriza determinados órgãos, por sua vez, a produzir mais direito. Então, os órgãos do direito, com poder atribuído pelo direito, podem criar novas normas jurídicas, desde que sejam competentes para tal. Ou seja, a norma jurídica ela se relaciona claramente com a produção normativa. Tá? Quer dizer, a norma ela é um mecanismo que permite construir todo um outro tipo de sociedade. E a norma jurídica vai ser o grande tema do direito. Outra questão que vai surgir muito importante dentro dessa perspectiva, estou resumindo algumas, é o problema da vigência. Mas, finalmente, e quando é que a norma começa a existir? Né? Quer dizer, a norma começa a existir, essa norma começa a existir quando ela é criada pelo próprio sistema normativo. Aqui, nós voltamos ao exemplo inicial que ele disse, várias pessoas reunidas aprovam uma lei. Então, o poder legislativo é um órgão legislativo, segundo o Kelsen, ele pode aprovar uma lei e essa lei pode entrar em vigor desde que esse poder legislativo esteja autorizado pelo sistema normativo a criar novas normas. A lei ordinária, que nós conhecemos muito bem, nesse caso seria um exemplo de normas gerais para Kelsen. Por que são normas gerais? Porque são normas que elas têm a capacidade... Elas têm a capacidade de interferir dentro do tempo, do espaço e do tempo. Você pode ter a norma dentro de certos limites. Né? Então, a norma ela tem que seguir uma vigência espacial e uma vigência temporal. Ou seja, a norma, normalmente ela já prevê isso, o território onde ela vai ser adotada e a sua duração temporal, quer dizer, a validade dessa norma. E também essa norma ela tem um lado mais
pessoal e material. Pessoal no sentido que, agora, nos últimos dias no Brasil, há toda uma discussão sobre a concorrência normativa. O Poder Executivo determina algumas coisas, na Presidência da República, os governadores noutra, os prefeitos noutra. Quer dizer, existe toda uma variedade dentro da validade da norma. Essa é a validade material, quer dizer, toda uma série de especificidades da norma jurídica. E do ponto de vista pessoal, quem é habitante do Estado, do país, do ponto de vista, vai mudando a incidência sobre isso, né? Então, aqui nós passamos a ter uma discussão sobre onde as normas podem vigir. Depois, a conduta humana, então aqui ficou mais fácil para nós, ela então pode ser ordenada, ela pode ser... Aqui eu estou voltando o Kelsey começa a colocar aos poucos questões fortes de linguagem. Ela pode ser, então, definida, né? Ela pode ser ordenada, ela pode ser prescritiva, exigida, proibida, ou se pode imaginar que tanto a ação quanto a própria omissão interessa, porque pode haver questões que são consentidas, permitidas ou até facultadas. Aqui é uma questão que o Bobbio vai depois aprofundar dentro do Kelsey. Por quê? Porque eu posso ter uma regulamentação dos comportamentos tanto positivo quanto negativo. Por exemplo, a conduta humana, então, se caracteriza tanto por fazer, obrigação de fazer, ou de não fazer. A conduta é uma ação, pode ser uma ação ou pode ser uma omissão. E ela pode ser positiva ou negativa, né? Então, positiva a partir do momento em que há uma prescrição, há uma obrigação, e é negativa a partir do momento em que ela não é proibida, né? É permitida no sentido meramente negativo. Aqui é uma questão lógica também, no sentido de uma expressão kelseniana muito conhecida. De fato, aquilo que não está expressamente proibido está permitido, né? Então, mas de qualquer maneira, a ideia é que todos os comportamentos, todas as condutas têm um esquema de interpretação dado pela norma jurídica, mesmo aquelas que não estão expressamente contempladas pelas normas jurídicas, né? Aqui há um problema interessante sobre a permissão, né? Bom, em relação à questão da norma e do valor, aqui é um problema muito interessante. O direito se relaciona com a moral, se relaciona com os valores. Isso seria o capítulo 2 da teoria pura do direito. Eu não indiquei esse capítulo para leitura, mas quem gosta do tema direito e moral deve ir direto para esse capítulo. Mas, sobre norma e valor, o Kelsey tem uma interpretação diferente da habitual, né? Porque o mais importante para ele é que a norma seja objetivamente válida. Então, o maior problema da norma não é a norma em si, mas que a norma esteja dentro da ordem de conduta, da ordem normativa, ou seja, que a norma esteja dentro do sistema normativo para que ela seja válida. E a partir do momento que eu tenho uma norma válida, eu posso determinar qual é a conduta devida. E essa conduta devida, ela constitui um valor, que será positivo ou negativo em relação à conduta que corresponde à norma e negativo em relação à conduta que contraria a norma. Quer dizer, para Kelsen, o valor positivo não é um valor em si. O valor positivo é se conseguir pensar qual é o comportamento devido em relação à
a norma, e negativo, a conduta que contraria a norma. É claro que nós vamos voltar a isso, mas eu vou adiantar agora que a maneira que eu teria para saber qual é o conteúdo de uma norma é a seguinte: eu preciso pensar na ideia de sanção. A norma jurídica, ela se relaciona indiretamente com a eficácia. Uma pergunta que fica: o que é mais importante para Kelsey? Que a norma seja vigente, seja válida, ou que a norma tenha eficácia? Para Kelsey, o mais importante é que a norma seja válida. A eficácia, ela é secundária. Mas um critério relativo de eficácia que existe dentro da norma jurídica é a ideia que a norma terá um mínimo de eficácia se cada vez que eu não agir, não existir a conduta devida em relação ao esquema normativo, haverá como consequência a essa conduta, que não agiu conforme a conduta devida, haverá como consequência uma sanção. Quer dizer, se eu agir de maneira A, eu terei como consequência uma sanção. Então, a conduta devida é agir de maneira a não ter como consequência desse comportamento a possibilidade de uma sanção. Então, a sanção é que, se há ou não uma sanção para um comportamento, é o que vai me dizer qual é o comportamento devido. Se não tem sanção, é permitido. Então, a teoria kelseniana é uma teoria que coloca a sanção como algo extremamente forte, né? Outra coisa importante que surge a partir daí, isso é um tema que, se quiserem, tem até muitos concursos sobre direito. Existe o mal em si para Kelsey do ponto de vista normativo. Na realidade, Kelsey diz que uma série de questões são extremamente relativas e o que existe como mal é aquilo que é proibido. Então, o proibido, o mal proibido é que pode ser entendido como tal, não o mal em si. Quer dizer, nesse sentido, Kelsey ele é um relativista em relação aos conteúdos do direito. É claro que, supondo que nós estamos em um estado, e depois eu posso, na semana que vem, falar mais sobre isso, Kelsey é um dos autores que mais se interessa pela ideia de Constituição. A Constituição, finalmente, que está acima de todas as outras as normas, supõe-se que, dentro da relatividade, nada poderá ser contrário ao que está disponível dentro da Constituição. Então, não é tudo que é permitido, mas dentro da interpretação que escape do normativismo, ele não tem certeza sobre o que é relatividade, né? Até eu vou aproveitar agora para dar um exemplo que eu já comentei num vídeo, um exemplo que eu já comentei, um vídeo sobre isso, um exemplo que eu comentei, que é muito interessante, que não é kelseniano, mas um exemplo uma história que eu aproveitei, que é a história que acontece num vilarejo italiano nos anos 1940, por aí. Havia um casal de irmãos, né, de uma certa idade, que estavam isolados num sítio, num lugar fora do mundo, e um dia aparece um homem na frente do sítio pedindo comida, que está com fome. Eles dão só tinham um pedaço de pão, eles dão esse pão para o homem, esse homem come o pão e parte.
No outro dia, vem a polícia da cidade e diz, o prefeito, a polícia diz, vocês cometeram um ilícito, vocês alimentaram um inimigo do Estado, vocês poderiam ser até presos por isso. Não vamos fazer isso pela idade, mas vocês cometeram um ilícito. E eles disseram, mas nós demos o pão porque ele estava com fome. Passaram 5 anos, 1945 na Itália, terminou a guerra, veio a polícia, a mesma polícia, com mais pessoas dessa vez, dizer, junto com o homem que eles tinham alimentado, e dizendo, vocês têm que ganhar uma homenagem porque vocês salvaram a vida de um herói do país, porque ele era da resistência e agora ele é uma das pessoas mais importantes da Itália. Ele fez algo, tudo que ele fez durante a guerra é algo extremamente positivo. E o casal responde, não, nós não entendemos porque estão sendo homenageados, porque nós apenas demos um pedaço de pão. Né? Essa história é muito interessante, porque 4 anos antes alguém era considerado criminoso e depois, 4 anos depois, ele passa a ser um herói. Né? E esse é o problema do direito. E Kelsey tenta fugir desse problema, dizendo que a norma jurídica, na realidade, ela apenas determina o que é proibido e o que é permitido, e com isso nós resolvemos o problema do valor. Né? Então, a ideia de ordem social, que apareceu agora, vai ser o tema da semana que vem. Né? Então, isso é mais ou menos o que eu queria falar hoje, mais ou menos durante uma hora. Eu calculei 1 hora de fala. Né?